Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h36, 6h36. Bom dia para você no ar, o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Sejam bem-vindos à nossa programação. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os nossos ouvintes. Primeiro dia pós eleições gerais pelo país. Estamos chegando, trazendo todas as informações alusivas a esse pleito e outras informações. Bom dia, Daliana Oliveira. J. Pereira, bom dia para você, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje, então, segunda-feira, 6h37. Vamos lá. Agora 6h37. Jornal Verde Vale. Vamos com as principais manchetes desta segunda-feira com Wesley Pereira. Ronaldo Caiado é reeleito governador de Goiás e teremos segundo turno para a presidência da República. Mineiros elege uma deputada. Rosângela Rezende chega à Assembleia Legislativa depois de ficarmos 20 anos sem representantes no Legislativo goiano. Daliana Oliveira, os seus destaques. Duas apostas vão dividir o prêmio de 317 milhões de reais da Mega Sena. E a FG prorroga até a quinta inscrições para concurso público com 76 vagas. Homem atingido por disparo de arma de fogo na BR-364 em Mineiros. Detalhes em instantes aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Muito bom dia para você que chega para nos fazer companhia na edição desta segunda-feira do Jornal Verde Vale. O prêmio de 317,8 milhões de reais do concurso 2525 da Mega Sena será dividido entre duas apostas, uma feita pela internet e outra na cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo. Cada uma vai pegar o prêmio de 158.926.894 reais. O sorteio foi realizado na noite de sábado no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. Se você ainda não anotou, anote aí as dezenas sorteadas. Quem sabe você pode ter feito a quina? 4, 13, 21, 26, 47 e 51. A quina registrou 814 apostas vencedoras. Cada acertador vai receber R$ 33.910. A quadra teve 52.760 apostas ganhadoras e cada um vai receber o prêmio de R$ 747. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira e a estimativa é de um prêmio de R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até 19 horas do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e pela internet. 6h39 e vamos falar de eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse ontem que o primeiro turno das eleições foi marcado pela redução do número de votos brancos e nulos. Os dados foram divulgados durante a coletiva de imprensa para a apresentação do balanço no final da votação. A repórter Alexandra Fiore traz mais detalhes deste assunto. Dentro da normalidade, a avaliação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, sobre o domingo de eleição. Ao fazer um balanço final, ele chamou a atenção para o baixo índice de votos nulos e brancos, que ficou em torno de 4,20%, e acredita que seja um dos motivos para as filas nas sessões eleitorais. São algumas causas concorrentes. 7 milhões e meio de pessoas que normalmente votavam nulo ou em branco, realmente escolhendo 5 candidatos, isso leva um tempo a mais. Houve também a alteração a favor do eleitor, da eleitora, demorava um pouquinho mais, um segundo a mais em cada intervalo, exatamente para que pudesse fixar se era aquele o seu escolhido. Nós tivemos a utilização da biometria, em alguns casos, algumas oportunidades, a biometria não estava pegando e, eventualmente, a necessidade de um pedido para que os horários sejam mais divididos entre os próprios eleitores. Nós vamos analisar o pico de horários. São concausas que todas serão analisadas.
Já o nível de abstenção chegou a 20,9%, mais alto desde as eleições de 1998, quando foi de 21,5%. Moraes também considerou que os registros de ocorrência, crimes eleitorais ou hostilidades em áreas de votação não fugiram à normalidade esperada. Quanto ao clima para o segundo turno, em torno da confiança do sistema eleitoral, o presidente do TSE não acredita em acirramento de ataques. Será um acirramento político, não acredito que haja nem ataques maiores à Justiça Eleitoral, até porque a Justiça Eleitoral mostrou a sua competência, a sua transparência na apuração, na totalização. A era de ataque à Justiça Eleitoral já é passado. Sobre possível questionamento do resultado da apuração, Moraes afirmou que contestar faz parte, mas não de forma fraudulenta. Quem contestar de forma fraudulenta, como fez o PL, com aquele documento falso e fraudulento que está sendo investigado, não só no inquérito por mim, como também pelo ministro Benedito Gonçalves. Segundo dados do Ministério da Justiça, foram registrados mais de 900 crimes eleitorais, entre boca de urna, transporte ilegal de eleitores e violações do sigilo do voto. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E olha, os candidatos interessados nas vagas para professor e técnico administrativo do Instituto Federal Goiano têm até às 5 horas da tarde da próxima quinta-feira para se inscrever no concurso público que oferta 76 vagas. A prorrogação das inscrições foi anunciada pela instituição na última sexta. As inscrições devem ser feitas no portal do candidato e o pagamento do boleto efetuado até às 17 horas, observando o horário de Brasília. O valor da inscrição é de R$120 para técnicos administrativos nível D e de R$140 para técnicos administrativos nível E. Já os professores pagaram R$150 pela inscrição. Do total de 76 vagas, 28 são para técnico administrativo em educação, nível médio ou técnico, onde a remuneração é de R$ 2.446, e para técnico nível superior com salário de R$ 4.180 e 28 para professores com remuneração que pode chegar até R$ 9.585, conforme a titulação. De acordo ainda com o IFG, para os cargos de técnicos administrativos, o concurso será composto de prova objetiva a ser realizada no dia 16 de outubro. Já para as vagas de docentes, serão realizadas provas dissertativa no dia 16 de outubro e prova de desempenho didático e de títulos entre os dias 19 e 21 de novembro. Jornal Verde Vale. Esportes. E vamos falar de vôlei. A seleção brasileira quebrou a invencibilidade na China no Mundial Feminino de Vôlei na manhã do sábado. O time brasileiro começou nervoso e até perdeu o primeiro set, mas conseguiu reagir e confirmar a vitória por 3-1 pela última rodada da fase de grupos. As parciais do duelo em Arnhem, na Holanda, foram de 23-25, 25-17, 25-22 e 25-22. China e Brasil são líderes do grupo D e seguirão adiante para a próxima fase. A vitória marca uma importante recuperação do Brasil após a derrota para o Japão. A China chegou para o confronto embalada pela vitória sobre a República Tcheca e havia vencido todos os seus jogos até aqui. A seleção brasileira contou com o retorno de Carol ao time e o técnico Zé Roberto também trouxe a novidade de Tainara no lugar de Kizzy. A alteração em relação ao duelo contra o Japão deu certo e Tainara teve grande destaque na partida. E vamos agora ao futebol. Tivemos decisão de títulos com brasileiros envolvidos aí no sábado. O São Paulo, infelizmente, perdeu a final da Copa Sul-Americana no sábado jogando em Córdoba, na Argentina. A equipe paulista foi superada por 2-0 pelo Independiente del Valle. Os gols dos equatorianos foram marcados por Lautaro Dias e Favarelli. O repórter Rafael Ferri explica como foi a partida. São Paulo perdeu a final da Copa Sul-Americana neste sábado. Jogando em Córdoba, na Argentina, a equipe foi superada por 2-0 pelo Independiente del Valle. Os gols dos equatorianos foram marcados por Lautaro Dias e Faravelli. Para o técnico Rogério Ceni, os rivais controlaram melhor a partida. O treinador não garantiu sua permanência no comando da equipe. Eu acho que hoje era um dia muito importante na história do clube, onde nós poderíamos ter mudado essa década que vem de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquistas. A gente tem
lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades, compareceu e num número muito legal de torcedores, incentivou, cantou até o fim e não sai daqui com o título, sai chateado, tem uma volta toda para fazer. Isso é o que mais dói pra gente, né? Os caras que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. Ao final da partida, Caleri e Diego Costa foram expulsos e o tricolor terminou o jogo com 9 atletas em campo. O Del Valle se tornou bicampeão do torneio, já que venceu também a edição de 2019. A agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E desde o último sábado, os condutores de tratores ou máquinas agrícolas fabricados antes de 2016 deverão estar com registro oficial de tratores e máquinas agrícolas quando forem se locomover ou estacionar em via pública. A obrigação que entra em vigor nesse mês foi estabelecida por meio do decreto 11.014, publicado pelo governo federal em maio desse ano. O Renagro garante a propriedade do veículo e dá mais segurança na comercialização, além de facilitar a rastreabilidade e a fiscalização para coibir furtos e roubos. Cada documento contém um código específico e traz informações básicas sobre a máquina e o proprietário e tem validade em todo o território nacional. A solicitação é realizada de forma online. A emissão é feita sem custos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O proprietário deverá enviar a nota fiscal e uma gravação do código do chassi sem indícios de adulteração. Importadores, fabricantes e concessionários são responsáveis por pré-cadastrar as máquinas. Jornal Verde Vale. 6h48, hora de irmos a Brasília ouvir os comentários de Alexandre Garcia nesta segunda-feira. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vamos para o segundo turno para presidente, para alguns governadores, no próximo dia 30 de outubro, último domingo de outubro. Eu andei fazendo as contas assim de cabeça, dá mais ou menos uns 30 milhões de eleitores que não foram votar, que deixaram que os outros decidissem. Eu achei estranho o resultado, eu esperava uma decisão em primeiro turno pró-Bolsonaro, pelo amarelo que eu via nas filas, do Brasil inteiro, não apenas de Brasília, e pela manifestação de um lado e de outro, né? A tradicional militância do PT estava silenciosa, estava discreta, e os amarelos estavam todos de bandeira nacional, enfim, festejando. E acabou com esse resultado, em que Lula ficou 5 milhões de votos na frente de Bolsonaro, e a gente fica se perguntando de onde saíram esses votos. Porque se a gente der uma olhada nas eleições estaduais, Bolsonaro elegeu praticamente todos os seus apoiados para governador, para senador, à exceção, eu acho a mais marcante exceção de meu amigo Gilson Machado, lá em Pernambuco, mas ele fez uma excelente campanha para o Senado, mas não deu, né? Mas eu vejo aqui auxiliares do presidente em toda parte, né? Folheando aqui, um apoiado por ele alijou o Omar Aziz para o Senado. Não, Omar Aziz não vai ser mais senador, vai ser o Coronel Menezes apoiado por Bolsonaro. Eu vejo que a senadora Damares, né, foi um trator em Brasília, se elegeu senadora. Ela fez praticamente o dobro dos votos da Flávia Arruda, né? A Bia Kicis, uma das maiores apoiadoras de Bolsonaro, foi a mais votada em Brasília, assim como em São Paulo, a mais votada foi a maior apoiadora na Câmara Federal, a Carla Zambelli, né? O Magno Malta volta ao Senado, ligadíssimo a Bolsonaro. O Gustavo Gayer, que vocês conhecem como grande apoiador de Bolsonaro nas redes sociais, é o segundo mais votado em Goiás, para a Câmara Federal. A Tereza Cristina, lá no Mato Grosso do Sul, fez 4 vezes mais votos que o Mandetta, que vai para o Senado.
e o capitão Contar, que o presidente acabou renovando o apoio a ele no último debate, né, vai para o segundo turno. O Lava Jato foi vitorioso no Paraná, né, onde Ratinho Júnior fez mais do que o dobro dos votos de Roberto Requião do PT, mas Sérgio Moro deixou Álvaro Dias em terceiro lugar para o Senado. E o Deltan Dallagnol foi o mais votado deputado federal. Vejam só o significado desses resultados, né? Lá no Rio de Janeiro, o ex-ministro de Bolsonaro, ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, foi o deputado mais votado, né? O Romário foi reeleito e Cláudio Castro foi reeleito em primeiro turno. Fez o dobro de votos do Freixo. O ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho, foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte. O vice de Bolsonaro foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, General Mourão. E o ex-ministro de Bolsonaro vai para o segundo turno. É o Onyx Lorenzoni disputar com o ex-governador Eduardo Leite, né? O deputado Irã Gonçalves, que é um grande apoiador de Bolsonaro na Câmara, derrotou o Romero Jucá e vai ser senador lá por Roraima. O ex-secretário da Pesca de Bolsonaro, Jorge Zaif, né, vai ser senador por Santa Catarina. Derrotou os veteranos lá, o Raimundo Colombo, o Dario Berger, né? E o Jorginho Melo, grande apoiador de Bolsonaro no Senado, vai para o segundo turno, disputar com o PT, governo de Santa Catarina. Em São Paulo, então, nem falar, né? As pesquisas não falavam neles, o Tarcísio estava lá atrás, o astronauta, então, estava lá atrás. E o astronauta foi eleito com 50% dos votos para o Senado. E o Tarcísio vai para o segundo turno, já com uma diferença grande sobre Haddad. E aí eu lembro, né, as pessoas que foram, de repente, ficaram contra Bolsonaro, por exemplo, a professora Dorinha, para o Senado de Tocantins, derrotou, fazendo 3 vezes mais votos, a Cátia Abreu. Então, isso fica difícil de a gente entender como é que tem essa diferença. Lá em Minas é o segundo maior colégio eleitoral. Zema fez um passeio, está reeleito em primeiro turno. O pessoal todo votou para senador no Cleitinho Azevedo, para deputado no Nicolas Ferreira. É tudo gente que não tem como votar no Lula, por exemplo, mas houve voto. O Lula ganhou lá em Minas Gerais, né? Eu acho que foi fundamental essa eleição em Minas Gerais para o resultado desse primeiro turno. Então ficam essas dúvidas, a gente olha uma coisa e vê que, sim, a pesquisa errou, a pesquisa dizia que Bolsonaro tinha no mínimo, aliás, no máximo 39, tinha 33, segundo o Datafolha, 31, segundo o IPEC, ele acabou tendo mais de 43, né? Em 9 pesquisas de opinião, todos eles diziam que Bolsonaro teria de 31 a 39. Teve 43 nessa eleição. Tudo muito estranho, difícil de a gente digerir por enquanto. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h55, 6h55, segunda-feira, 3 de outubro. Vamos para o primeiro intervalo do Jornal Verde Vale. Já vamos destacar para você no próximo bloco: Lula e Bolsonaro irão disputar o segundo turno da eleição presidencial. Justificativa de ausência na votação pode ser enviada online. Não saia daí, voltamos trazendo já
todos os detalhes. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02. Vamos lá. E a eleição para a presidência da República será definida no dia 30 de outubro em segundo turno, entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual mandatário Jair Bolsonaro, do PL, conforme anunciou o Tribunal Superior Eleitoral nesse domingo. Com 97,38% das sessões eleitorais apuradas até a noite de ontem, Lula tem no 47,92% dos votos válidos, enquanto que o presidente Bolsonaro aparecia com 43,64%, isso de acordo com os dados do TSE. Simone Tebet, do MDB, ficou em terceiro com 4,21% dos votos válidos, seguida por Ciro Gomes, do PDT, com 3,05% dos votos. E os eleitores que precisarem apresentar uma justificativa de ausência no primeiro e segundo turno das eleições poderão utilizar o aplicativo e-Título durante o horário de votação, que é das 8 às 17. Porém, essa justificativa também pode ser feita em qualquer local de votação com a apresentação do requerimento de justificativa eleitoral e um documento com foto também durante o horário do pleito. Vale ressaltar que você que não baixou o aplicativo e-Título aí no seu tablet, no seu smartphone, deve fazê-lo agora para facilitar a sua vida já no próximo segundo turno, dia 30 de outubro. Se você não conseguiu fazer aí a justificativa ontem durante o horário do período de votação, é possível que agora você regularize a sua situação 60 dias após cada turno, ou seja, contado a partir de ontem, você tem 60 dias para justificar a sua ausência, isso sem o pagamento de multa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E vamos falar de eleição. Ronaldo Caiado foi reeleito governador de Goiás nesse domingo, em primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, com 51,53% dos votos. O resultado veio com 94,77% das urnas apuradas. O vice-governador eleito é o ex-deputado federal Daniel Elias Carvalho Vilela, do MDB. O repórter Rafael Mesquita traz mais detalhes desse assunto. O governador reeleito de Goiás é Ronaldo Caiado, do União Brasil. Ele teve 51,80% dos votos válidos. Caiado repete o desempenho da eleição anterior, em 2018, quando também ganhou em primeiro turno. O governador avalia que a gestão durante a pandemia e os cuidados com as finanças do estado foram decisivos para a vitória. Ronaldo Caiado acompanhou a apuração no Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governador, ao lado de amigos, familiares e assessores. Após a confirmação do resultado, ele saiu em caminhada nas proximidades do local para confraternizar com a militância. Caiado traçou metas para o próximo mandato. Acabar com o ciclo da pobreza no estado de Goiás. Esse é meu objetivo principal. Goiás vai ser um estado de educação. Não vai ter jeito de vocês imaginarem que eu vou deixar de prestar toda a atenção na segurança pública. Toda. Não vou, desarmar hora alguma essa autoestima da nossa polícia e a regionalização da saúde, que é meu sonho. O segundo colocado na eleição para governador de Goiás foi Gustavo Mendanha, do Patriota, com 25,20% dos votos válidos, seguido de Major Vitor Hugo, do PL, com 14,81%, e Volmir Amado, do PT, com 6,98%. Na disputa para o Senado em Goiás, uma surpresa. Diferente do que apontavam as pesquisas, a vitória foi de Wilder Moraes, do PL, que teve 25,25% dos votos válidos. Ele derrotou o favorito, que liderava os últimos levantamentos, o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, que teve 19,80%. Agência Rádio Web nas eleições 2022, de Goiânia, Rafael Mesquita. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07, 7h07. Infelizmente, perdemos neste domingo, aos 86 anos, o ex-pugilista brasileiro Éder Joffre. Éder lutava contra uma doença degenerativa diagnosticada em 2013. Com uma carreira brilhante no boxe, o brasileiro era considerado uma lenda da modalidade.
Vamos então à carreira de Éder Joffre. Em 1970, Éder Joffre conquistou o primeiro cinturão mundial. Éder derrotou o mexicano Eloy Sanches em luta realizada nos Estados Unidos. Já em 1962, o brasileiro unificou o cinturão batendo o irlandês Johnny Keldrell para delírio dos fãs do Ibirapuera. Após defender e manter o cinturão por 5 anos, Éder Joffre perdeu o título em 1965 para o japonês Masako Harada. Joffre perdeu também a revanche e acabou se desmotivando dos rings. O retorno aconteceu em 1969, já no peso pena, devido à dificuldade de bater o peso dos galos. Em 1973, em retorno triunfal, o Galo de Ouro bateu o cubano José Legra em Brasília e voltou a conquistar o título mundial. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E vamos às notícias que interessam o homem do campo. Após aumentos sucessivos, superando 60% no acumulado em um ano e tornando-se o vilão da inflação dos alimentos, o índice de preço do leite começa a recuar. As análises do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa apontam quedas em todos os produtos lácteos, o que inclui também o valor recebido pelos produtores. Segundo dados divulgados pelo Conselho Paritário Produtores Indústria de Leite dos Estados, em relação ao pagamento ao produtor em setembro, pode-se afirmar que o movimento de alta chegou ao fim, foi o que destacou Samuel Oliveira, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. A forte pressão sobre o preço do leite e seus derivados foi motivada por vários fatores, entre eles a queda na oferta do produto, período de entre-safra que ocorre nos meses de outono e inverno, quando há menos pasto para o rebanho, faz com que a produção decline, e isso já é esperado pelo setor. No entanto, outros fatores contribuíram para que a produção retrocedesse mais do que o normal, como o elevado custo de produção e a deterioração da rentabilidade das fazendas. A guerra no leste europeu e o incremento no preço de fertilizantes, dos combustíveis e das commodities agrícolas em geral também acabaram pressionando os custos. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E ainda trazendo alguns resultados da eleição, mineiros, depois de 20 anos de ausência, alçam uma mineirense à Assembleia Legislativa Goiana. A candidata do Agir, Rosângela Rezende, obteve 19.965 votos e o partido acabou elegendo 2 deputados. Gugu Nader, de Tumbiara, também foi eleito. Vamos então ainda falando de eleições. O primeiro turno que se encerrou nesse domingo foi marcado por alguns crimes eleitorais e intolerância. A repórter Larissa Diamantino traz um balanço das ocorrências registradas pelo Brasil. O primeiro turno das eleições 2022 no Brasil foi marcado por crimes eleitorais e intolerância. No estado do Ceará, 2 brigas entre 4 eleitoras foram registradas em 2 cidades, em Camusim e também São Gonçalo do Amarante. Os agentes levaram as mulheres para a Delegacia Regional de Camusim, onde as 2 registraram um boletim de ocorrência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, elas não quiseram representar criminalmente uma contra a outra. Já em São Gonçalo do Amarante, 2 eleitoras se desentenderam e começaram uma confusão dentro de uma escola pública. A Secretaria de Segurança Pública disse que uma das mulheres, de 28 anos, acabou registrando um boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa na Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, que segue apurando o caso. Em Sergipe, a Polícia Militar registrou 2 prisões por quebra de sigilo de voto. As prisões aconteceram em Aracaju e na Barra dos Coqueiros. Na capital de Sergipe, o caso aconteceu em uma sessão eleitoral localizada em um colégio da Zona Sul. O fato aconteceu por volta das 9h30 da manhã, logo após o mesário da sessão questionar se o eleitor estava com o celular antes dele acessar o local de votação. O homem respondeu que não estava com o aparelho. Entretanto, o mesário percebeu que sim, o homem portava o celular no bolso e fotografou seu voto. Os policiais foram acionados e o caso foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal. Já no Barra dos Coqueiros, outro homem também foi flagrado por um mesário com o celular na cabine de votação. Esse caso também foi encaminhado à delegacia. No estado do Amapá, 2 pessoas foram presas em flagrante pelo crime também de violação do sigilo de voto, que prevê pena de 6 meses e 2 anos de reclusão. Em um dos casos, em Serra do Navio, uma pessoa foi presa no momento que fazia uma selfie na cabine de votação. Em Macapá, uma mulher autônoma de 45 anos foi flagrada por mesários após fotografar os votos para deputado estadual
e presidente da República. Em São Paulo, ataques com disparos com arma de fogo aconteceu na escola Deputado Aurélio Campos. O crime aconteceu no bairro Cidade Dutra, quando uma pessoa entrou na escola e efetuou disparos, atingindo 2 policiais. Um deles acabou indo a óbito. Mas 3 escolas da capital paulista também tiveram ocorrências de troca de tiros. Agência Rádio Web nas eleições 2022. De São Paulo, Larissa Diamantino. Jornal Verde Vale. 7h13, 7h13, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. Daqui a pouco você vai conhecer quem são os 17 deputados federais eleitos por Goiás. Olha, daqui a pouquinho também você vai conferir aqui no nosso Jornal Verde Vale que homem é atingido por disparo de arma de fogo após tentar agredir um outro. E este, em legítima defesa, entendeu, o delegado acabou atirando aí para se defender. A gente conta essa história para você daqui a pouquinho, 7h13. Agora 7h16, 7h16, estamos de volta com o nosso Jornal Verde Vale, trazendo informações para você nesta segunda-feira. É dia 3 de outubro de 2022. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar com as informações locais, né? As notícias aqui de Nossa Mineiros, as ações policiais neste fim de semana também. São ações registradas tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu neste fim de semana de eleição, fim de semana atípico em todo o Brasil e aqui em nossa cidade, os principais destaques. A gente traz notícias do Brasil para você. A candidata derrotada do MDB a presidente Simone Tebet afirmou neste domingo que vai aguardar manifestações dos presidentes do partido de sua aliança, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos, para anunciar posição no segundo turno das eleições. Ela acrescentou que não vai se omitir e cobrou que os presidentes das legendas se manifestem até 48 horas. Disse também ter um lado que sua decisão está tomada e que vai se pronunciar no momento certo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Simone Tebet ficou em terceiro lugar na corrida ao Palácio do Planalto, que será decidida entre Luiz Inácio Lula da Silva do PT, primeiro colocado na primeira rodada, e o candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, que ficou em segundo lugar. Ciro Gomes, do PDT, ficou em quarto lugar e pela quarta vez sai derrotado da eleição presidencial no primeiro turno. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Em o PL elegeu 4 deputados federais, sendo o partido com mais representação de Goiás na Câmara. União Brasil, Progressistas, MDB e PT conquistaram 2 vagas cada. Já o PDT, PSC, Republicanos, PSD e PSDB elegeram um parlamentar. Dos candidatos vitoriosos, 8 não ocupavam vaga no Congresso Nacional, que representa uma renovação de 47%. Outros 9 já eram deputados e foram reeleitos. Vamos então aos deputados federais eleitos por Goiás. O Silvier Alves, com 254.653 votos, foi a mais votada. Gustavo Gayer, do PL, 200.586 votos. Flávia Moraes, do PDT, 142.155 votos. Glaucin da Focus, do PSC, 117.981 votos. José Nelto, do Progressistas, obteve 104.504 votos. A delegada Adriana Costa, do PT, com 96.714 votos. Adriano do Baldi, do Progressistas, 95.518 votos. Célio Silveira, do MDB, 92.469 votos. Professor Alcides, do PL, 90.162 votos. Doutor Zacarias Calil, 87.919 votos. Rubens Ottoni, do PT, 83.539 votos. Magda Mofato, do PL, 81.996 votos. Marussa Boldrin, 80.464 votos. Daniel Agrobon, do PL, 70.529 votos. Jefferson Rodrigues, do Republicanos, 56.026 votos. Doutor Ismael Alexandrino, do PSD, 54.791 votos. E por último, Leda Borges, do PSDB, com 51.346 votos.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h20, voltamos ao campo. O mercado físico do boi gordo terminou a semana com preços estáveis. Os frigoríficos se ausentaram da compra de gado no último dia da semana e do mês para avaliar as melhores estratégias para a aquisição de boiadas no curto prazo. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por algumas tentativas de compra abaixo da referência média, em linha com o confortável posicionamento das escalas de abate, que hoje atendem entre 6 a 8 dias úteis. Soma-se a isso a menor capacidade de retenção dos confinamentos com a chegada das chuvas. Para que seja evidenciada a recuperação dos preços do boi gordo, é necessário o encurtamento dessas escalas de abate. Em São Paulo, a referência para a arroba do boi ficou em R$ 292. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a arroba foi indicada em R$ 267. Na capital de Mato Grosso, a arroba ficou indicada em R$ 258. Jornal Verde Vale. 7h21, nós temos aqui também, né, o Wesley Daliana, os deputados estaduais eleitos aí por Goiás em 2023. Resultados esses divulgados ontem, né, a qual a gente tem também a nossa representante mineirense, a Rosângela Rezende, a deputada eleita aí pelo Agir, e agora Mineiros tem aí, como vocês mesmos disseram, né, após 20 anos, nós temos aí então uma representante aí no Legislativo. Nós temos então resultados aí dos deputados estaduais de Goiás também, né? Bruno Peixoto, Lucas do Vale, Lucas Calil, Hamilton Filho, Isiquinan foram um dos eleitos também. Antônio Gomide, do PT, Virmondes Cruvinel, do União Brasil, Lincoln TJ, do União Brasil, Henrique César, do PSC. Cairo Salim, do PSD, Vivian Naves, do PP, Jamil Calife, do PP, Paulo César Martins, do PL. Renato de Castro, do União Brasil, Mauri Ribeiro, do União Brasil, Major Araújo, do PL, delegado Eduardo Prado, também do PL. Charles Bento, do MDB, Wagner Neto, do PRTB, Thales Barreto, do União Brasil, Quirino, do Republicanos. Véter Martins, do Patriota, Wilde Cambão, do PSD, Lineu Olímpio, do MDB, Clécio Alves, do Republicanos. Tiago Albernaz, do MDB, Gustavo Seba, PSDB, André do Prêmio Avante, Anderson Teodoro, do Avante. Bia de Lima, do PT, Alessandro Moreira, do Progressistas, do Dr. José Machado, do PSDB, Mauro Ruben, do PT e Gugu Nader, do Agir. Júlio Pina, do PRTB, Zeli, do PRTB também, Rosângela Rezende, do Agir, Carlos Cabral, do PSB, Cristiano Galindo, do Solidariedade e Cristóvão Tormin, do Patriota. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h23, 7h23, a gente já entra para o bloco das notícias locais, né? Trazendo informações, principalmente aí do que aconteceu nessas horas, né? Nesse fim de semana atípico, onde nós tivemos aí pleito de eleição, uma movimentação durante todo o domingo, mas não deixaram de acontecer ocorrências policiais e também do Corpo de Bombeiros. Para vocês terem uma ideia, ontem por volta das 9h10 da manhã, a equipe do Corpo de Bombeiros foi até a GO 94, ali na região do Bira, município lá de Portelândia, para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito, uma queda de motociclista, onde envolveu aí uma Honda CG Titã, ocasionando uma vítima, uma jovem de 31 anos de idade. O condutor da motocicleta estava inconsciente e apresentava uma suspeita de fratura no membro inferior direito, na perna direita, e várias escoriações pelo corpo. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, fez ali a estabilização da vítima e posteriormente a condução até a unidade de pronto atendimento aqui de Mineiros. Então nós tivemos esse acidente registrado também neste fim de semana lá na região do Bira, região conhecida aqui, né, na nossa região ali, região do Bira, após a cidade de Portelândia. Essa então uma das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Aqui em Mineiros não tivemos nenhuma ocorrência registrada referente às eleições, né? Enfim, que precisasse de um atendimento mais especializado por parte do Corpo de Bombeiros. E agora a gente gira e traz as informações da área policial. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais.
Agora, referente às ocorrências policiais, a gente tem diversas, né? Os golpes continuaram sendo aplicados na cidade e ocorrências também atípicas foram registradas tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. Nós tivemos aí um caso de uma pessoa detida após chegar no seu local de votação embriagado e estaria causando tumulto por lá também. A gente fala dessa situação posteriormente. Tivemos registrado pela Polícia Civil um estelionato onde a vítima, ela diz que é beneficiária de uma pensão por morte, só que estavam fazendo o tal do empréstimo em seu nome, sem a sua devida autorização. Ela ficou sabendo aí desse empréstimo quando notou que estava sendo descontado parcelas de R$ 41,00, R$ 47,00 e R$ 88,00 do seu benefício. E ela então foi saber que movimentação diferente estava havendo aí na sua conta. Quais eram essas taxas que estavam sendo descontadas? E aí descobriu que tinha 3 empréstimos em seu nome, sem ela ter autorizado nenhum. Então ela registrou o boletim de ocorrência na tentativa de ser ressarcida também desses prejuízos. Nós tivemos uma situação do Estatuto do Desarmamento, disparo de arma de fogo na realidade. Foi lá na Avenida Tiradentes, no setor Nossa Senhora Aparecida. A vítima, ela compareceu na delegacia, ela relatando o seguinte, que estava aí na sua casa dormindo, quando de repente ouviu alguns disparos de arma de fogo na porta da sua residência. Ela esperou ali o barulho dos tiros acabar, deu um tempinho, ver se não ouvia mais nenhuma movimentação e saiu do lado de fora, encontrou do lado de fora da sua residência 6 projéteis aí de deflagrados. Nenhuma pessoa estava no local. Então ele registrou esse boletim de ocorrência, não sabe o motivo, a razão de que alguém teria parado aí na porta da sua casa e disparado nessa quantidade de vezes. Aqui na ocorrência não diz se os tiros foram disparados aleatoriamente ou se acertaram a parede da casa, o muro da residência, o portão, enfim. Mas ele encontrou as cápsulas ali e entregou à Polícia Civil posteriormente. Ainda tivemos outro estelionato, mais estelionato registrado, onde a vítima, ela compareceu até a delegacia. Ela relata o seguinte, que uma pessoa estava utilizando aí um número de celular, aliás 2, e teriam entrado em contato com a comunicante informando que era representante da Caixa Econômica Federal e que ela havia feito a solicitação de um empréstimo no valor de R$4.000 e que a mesma teria feito aí um Pix neste valor. No entanto, a comunicante informou que não tinha conhecimento aí desse fato. E a pessoa, é lógico, lá do outro lado, já se aproveitando, falou que iria fazer o tal cancelamento do empréstimo, mas que a comunicante teria que fazer o pagamento aí de uma quantia de R$2.000 e pediu para que ela entrasse em um link, que foi enviado aí por um número de prefixo 011. A comunicante fez o acesso e fez o pagamento da quantia indicada. No entanto, após o pagamento da quantia, a comunicante não obteve mais contato com a pessoa que se dizia funcionário da agência bancária. Essa vítima, ela não prestou atenção em nenhum dos detalhes que a gente sempre vem ressaltando aqui, né, Wesley? Exatamente, né? Os golpes estão aí, cai quem quer, porque por que a gente diz isso? Justamente porque a gente reforça, já é uma máxima, um mantra que nós temos aqui no programa de todas as manhãs estarmos aqui falando dos golpes sucessivos e levantando, a suspeita para que os ouvintes tenham justamente essa precaução, malícia, a malícia necessária para perceber que nada vem de graça, que o golpe está aí, Então, confira, principalmente nessa questão de agência bancária, Também são situações que você, depois que eu imagino que cai no golpe, vai imaginar, vai pensar, fala, rapaz, realmente esse trem não tinha muito nexo, Não, e assim, a questão, a pessoa liga e não existe isso, falar assim, não, você caiu, fez um Pix aqui, mas para cancelar esse Pix, você vai ter que pagar R$2.000. Então, assim, é realmente algo que não acontece, então isso não existe. E fica o alerta também para as pessoas orientarem, orientarem, assim, pais, avós que possam receber esse tipo de telefonema e ser vítimas desse golpe, para que eles fiquem atentos a isso
e nem dá moral para esse tipo de golpista, né? Porque é algo que vem acontecendo com muita frequência. R$2.000 de prejuízo essa vítima teve nesta situação. 7h30, 7h30. A gente traz agora para você uma situação de disparo, agressão, na realidade, por arma de fogo, onde a polícia ela foi acionada ali na BR-364, na seguinte situação. A polícia foi acionada, né, onde foram informados que o Corpo de Bombeiros estava atendendo um chamado aí de socorro no trevo ali dos Bambus, às margens da BR-364, onde um homem havia sido baleado aí por uma arma de fogo. A equipe foi até o local, onde foi abordado aí o cidadão, né, que estava ainda no local e com a arma ainda na sua cintura. Ele foi desarmado, algemado. A vítima, no caso, que estava caída ao solo, estava aí sem condições de ser apresentada na delegacia, foi encaminhada para a unidade hospitalar. Segundo testemunhas e o autor aí do disparo, a pessoa que recebeu esse disparo teria chegado no estabelecimento dele muito alterado e proferindo palavras agressivas de ameaça em direção ao rapaz que atirou. Foi quando o autor tentou contê-lo, pedindo para que ele fosse embora. Porém, o alvejado aí partiu para cima, né, do rapaz. Foi quando este sacou a arma, né, que estava na cintura e disparou contra aí o outro, atingindo no braço. Ele então pediu aí para que a esposa, o rapaz que atirou, pediu para que a esposa ligasse para o Corpo de Bombeiros para prestar o atendimento aí ao agressor. O autor foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado. Agora, na delegacia de polícia, pelas circunstâncias, né, o que foi entendido aí pela Polícia Civil, pelas circunstâncias do caso, um único tiro disparado, tendo o autor acionado posteriormente o Corpo de Bombeiros, né, para socorrer aí a vítima do disparo, há fortes indícios de que houve legítima defesa. Isso o entendimento da Polícia Civil. Dito isso, a autoridade policial deixou, né, de lavrar o auto de prisão em flagrante e determinou a investigação mediante portaria. Isso significa que o autor do disparo, né, a polícia entendeu que ele agiu para se defender das agressões do rapaz que levou o tiro, então ele não ficou preso, vai ter a investigação mediante portaria, sem a necessidade da detenção aí no caso do rapaz que acabou atirando no outro para se defender no entendimento policial. Olha, vale ressaltar que essa prática, esse tipo de situação adotada aí pela Polícia Civil, ela é prevista no Código Penal, e quando há essa caracterização de que você, na ânsia de se defender das agressões que podem levar a situações ainda piores, você pode, né, utilizar dos meios necessários para se defender. E pela narrativa da ocorrência, fica de certa forma caracterizada que isso ocorreu, ou seja, a pessoa ia ser agredida, não se saberia ao final as consequências dessas agressões, a pessoa poderia ter atirado em qualquer parte do corpo do agressor, acabou atirando no braço, como um tiro, vamos dizer, como na perna e no braço, que não colocaria em tese a vida desse agressor em risco, e imediatamente chamou o serviço de socorro para prestar esse atendimento. Então, diante da narrativa, eu acho que a Polícia Civil fez uma análise do caso, que ao meu visto como leigo seria o correto, e agora as investigações mostrarão se efetivamente ele se defendeu ou se havia alguma coisa a mais aí dentro dessa ocorrência. Vamos lá, prosseguindo e trazendo mais notícias. Nós tivemos uma situação registrada como roubo com aumento de pena, violência ou grave ameaça exercida aí por arma branca. Vamos entender, né, o que de fato aconteceu neste episódio. A equipe da Companhia de Policiamento Especializado CPE recebeu uma ligação via telefone funcional, ou seja, aquele telefone que fica dentro da viatura, no qual informou que o indivíduo teria acabado, né? Aliás, que a vítima teria acabado aí de ter sido roubada, né? E que reagiu e conseguiu imobilizar o autor, né? Que mediante esta situação a equipe foi até este endereço e deparou aí com o autor deitado ao solo e com ferimento na boca e também no rosto, causado pela reação da vítima aí no momento da tentativa de roubo, né? E também um canivete próximo então
ao autor. Segundo a vítima, ele estava em seu veículo, né, estacionado e fazendo uso do aparelho celular e foi abordado aí pelo autor, no qual, de posse aí desse canivete, deu voz de assalto solicitando que passasse o celular. Nesse exato momento, a vítima pediu calma ao autor, né, e ao abrir a porta aí do veículo, percebeu um momento de distração aí do autor desse fato e reagiu aplicando um soco no rosto do autor, que acabou caindo ao solo. Em seguida, a vítima desarmou aí o elemento e solicitou a presença da polícia. Em entrevista, o indivíduo relatou aí, né, o detido, que veio recentemente aí da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, e que não tinha moradia fixa. Relatou também que já tinha se envolvido em uma tentativa de homicídio naquela cidade, e diante dos fatos, ele foi conduzido, né, até a delegacia de polícia. Lá foi feito auto de prisão em flagrante em desfavor dele. Tivemos aí essa reação ela não é indicada aí pela polícia, né? É muito bom a gente ressaltar, mas a vítima, ela percebeu ali um momento de distração do autor dessa tentativa de roubo, né? E acabou acertando um soco aí nele, que acabou caindo ao solo, e foi quando ele rendeu o camarada e acionou a polícia militar. Como você bem colocou, não é o recomendado aí pelas forças de segurança que você reaja a qualquer tipo de assalto, de abordagem, enfim, até porque nesse caso, né, o meliante aí mostrou a arma que ele possuía, mas muitas das vezes, né, a gente tem narrativas aí de criminosos que usam daquele artifício de colocar a mão sobre a roupa, né, indicando ter ali uma arma, e obviamente que você não deve pagar para ver se realmente ele tem ou não tem. Então, quer dizer, isso aí foi um caso que efetivamente acabou sendo exitoso, quer dizer, teve sucesso, a vítima não sofreu nada e o meliante foi preso. Mas não é essa a regra. Deu certo dessa vez, graças a Deus. Que isso não seja incentivo para que outras pessoas ajam da mesma forma. 7h37 aqui na nossa programação. Ontem tivemos uma intervenção policial na Escola Municipal Elias Carrejo, após, né, uma pessoa ter ali praticado crime eleitoral, né, promover a desordem e prejudicasse os trabalhos eleitorais. A polícia foi acionada, né, dizendo aí que um homem em visível estado de embriaguez estava causando um transtorno, incomodando, perturbando e prejudicando tanto os eleitores como funcionários aí da Justiça Eleitoral. E como estava de serviço naquele local, o PM foi procurado aí por um dos mesários, que relatou o fato a ele, por isso acionou a equipe que esteve no local e fez a condução aí do rapaz até a delegacia. A autoridade policial fez aí um termo circunstanciado de ocorrência em desfavor dele. É aquela situação que a gente sempre veio ressaltando aí, né, que caso alguma intercorrência eleitoral acontecesse, o indivíduo poderia ser preso, e nesse caso foi. Várias narrativas, né, foram feitas nesse sentido pelas autoridades que nós aqui entrevistamos há dias anteriores, numa quinta-feira mais precisamente, e também durante todo o dia ontem da nossa cobertura, já no início às 6 horas da manhã, a gente levantou essa hipótese, falando sobre essas possibilidades. Às 8 horas, o promotor eleitoral também entrou conosco ao vivo, falando sobre essa possibilidade de que as pessoas deveriam se comportar, agir de maneira ordeira para exercer o seu direito ao voto, e que qualquer coisa que fugisse à normalidade, né, a pessoa iria sofrer então as penalidades previstas aí pela lei, também pela lei eleitoral. 7h39, nós tivemos uma chamada em atendimento no Solar Betel. Esta situação, a polícia foi acionada após a vítima, no caso aqui uma mulher, informar que ela tem uma medida protetiva contra o seu ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento, e de acordo com ela, constantemente ele vai à porta da sua residência tentar reatar aí o romance, né, a relação entre os dois. Só que ela não quer, né? E nessa data, no caso, o elemento teria pulado o muro da residência, foi quando ela acionou a polícia. Ao perceber que a polícia teria sido chamada, adivinha só, ele pulou de volta, foi embora. A polícia fez um patrulhamento, não conseguiu localizar. Ela foi orientada também a procurar a delegacia de polícia e informar o fato. E é o que ela fez, né? De novo a gente volta naquele chavão que a gente sempre diz aqui, né? Quando um não quer, dois não briga. E é aquela situação, né? Se amorosamente, de maneira harmônica, através do diálogo, já se chegou à conclusão, uma das partes pelo menos,
de que esse relacionamento não tem futuro, como é que a outra pessoa, eu imagino, queira convencer aí o seu par a voltar a esse relacionamento dessa forma, ameaçando, constrangendo? Quer dizer, óbvio que isso não vai dar certo e tem que se respeitar a vontade do outro, né? Para dar certo, os dois têm que caminhar na mesma direção e têm que querer que essa relação aconteça. Se uma das partes não quer, tchau e benção. Agora, 7h40, 7h40, né? Nós aqui apresentando o nosso Jornal Verde Vale. Ontem nós tivemos, né, algumas situações também que nos foram repassadas referentes aí ao pleito eleitoral, derramamento de santinhos, nessas informações foram repassadas à Justiça Eleitoral. Temos também informações de pessoas que teriam conseguido aí tirar foto da urna eletrônica, né? As pessoas têm já está na mão da promotoria. Já está na mão da promotoria, isso circulou aí nas redes sociais. Já não basta, né? A gente falar todos os dias dos problemas que essas pessoas podem ter. E você ressaltou muito bem, Wesley, o seguinte: não é necessário o flagrante ali no momento em que a pessoa está lá em frente à urna, né? O pós também, aonde essa pessoa divulga, também é passível aí de punição, né? O pessoal vai atrás e acaba descobrindo quem é. E assim, a necessidade da pessoa de mostrar aquilo, né? Ela já tem o direito de ir vestida, de ir caracterizada. Exatamente. Para manifestar ali a sua posição política, né? O seu posicionamento. Mas além dela ir caracterizada, muitas vezes a pessoa ela quer tirar uma foto e postar nas redes sociais. Então, fica o alerta aí para o segundo turno, né? Que vai ter. Então, realmente, esse tipo de prática vai levar, inevitavelmente, a que essa pessoa seja aí, né, tenha que prestar esclarecimentos à Justiça Eleitoral. E é o que você disse, né, Jota? O crime não termina ali naquele momento. Às vezes a pessoa se considera exitosa na prática aí da delinquência, né, de tirar fotos, mesmo sabendo que não pode, por lei não pode, e a pessoa vai, faz e se sente tão empoderada, né? Quer dizer, conseguir burlar o sistema. E aí não aguenta, né? Vem aquela tendência de querer ir nas redes sociais. E eu vou lá num exemplo, né, que eu sempre digo nos meus ditados, né, que a minha filósofa mãe, lá do tempo antigo, dizia, né, que o exibicionismo, essa coisa de você achar, né, que a lei não te alcança ou que ninguém descobre, ela dizia o seguinte: segredo acaba quando duas pessoas sabem. E a gente tem uma tendência de falar, eu vou te contar um segredo, você não conta pra ninguém, não. Justamente. Se você já contou pra próxima, deixou de ser segredo. Ele só é se você sabe, ninguém mais sabe. Cada um tem uma pessoa a qual ele confia, né? E aquela pessoa que você confiou tem uma outra que ela confia. Ó, eu vou te falar algo que o fulano falou. Mas não fala que eu falei, não. E aí pronto. E aí vai um contando pro outro na confiança. E ainda mais na era digital, né? Que nós temos aí, rapidinho. Às vezes você solta ali num grupo, né? De confiança, né, seu, e aí acaba saindo, vazando, né? Aí, como diz. Passou de uma pessoa, já não é mais segredo. segredo, né? Sabe a sua mãe em dizer aí esses ditados aí. Então, filósofa contemporânea. Então, 7h43, fica aí esse alerta, não. E muita gente também postou fotos, mesmo não tendo tirado, mas isso pode dar trabalho. Mesmo não ter sido ela, mas eu presenciei, até fiz alerta, falei, ó, pessoa, não, eu nem votei. Falei, pois então, você nem votou, né, em forma de, sei lá, gracinha, vamos assim dizer, postava, né, a foto lá de uma urna, mesmo sem ela ter tirado essa foto. É passível de investigação, vai ter uma dor de cabeça desnecessária. Já vou nos meus ditados também até explicar que o nariz de porco não é tomada, né? Enfim, aí já dá um trabalho danado. Não sei se compensa realmente essa adrenalina toda, não, viu? Eu acho que é um estímulo, né? Infelizmente negativo, mas as pessoas, quando estão envoltas aí no processo, não percebem, né? Há um estímulo das redes sociais, né? Principalmente aí dos grupos de WhatsApp, Instagram, enfim, você mostrar que de alguma forma você burlou o sistema ou você transgrediu as regras, achando que isso, né, vai o tornar uma pessoa mais notada, percebida ou vista de forma diferente pelo seu grupo. E na verdade você está arrumando um grande problema para você, né? Você vai ter que, mediante uma imagem, pode ela ser falsa, mas você posteriormente,
se for chamada pela justiça, vai ter que provar que essa foto foi falsa. Ontem também, né, durante a realização do nosso trabalho aqui na emissora, nós recebemos diversas reclamações, né, muitas pessoas dizendo que até uma questão dizendo que digitava o número e não aparecia o nome do candidato, e aí a pessoa terminava de votar e ia embora. É bom ressaltar que não é assim que funciona a situação. Reclamar depois que você saiu é mais complicado ainda de se resolver o problema. Se você notou, né, algo de errado ali, deveria ter chamado o representante, explicado o que estava acontecendo, enfim, no momento em que estava acontecendo. Então, fica aí um alerta, teremos, como Daliana lembrou, segundo turno também aqui no estado de Goiás, onde nós iremos às urnas no próximo dia 30, para votar aí para presidente da República, tendo em vista que governador aqui no estado já está, né, consagrado aí pela Justiça Eleitoral reeleito, que é o governador Ronaldo Caiado. Então, no estado de Goiás, nós iremos às urnas no dia 30, para escolher aí presidente da República. Imagino eu que essa vai ser a votação mais rápida que nós teremos aqui na história de Goiás, o único candidato. Diferentemente do que aconteceu ontem, né? Demora, nas redes sociais, o que o pessoal reclama é da demora, né, da lentidão, a quantidade de filas e muitas pessoas que não conseguiram sequer entrar nas escolas para poder votar devido ao encerramento do horário. Aquele negócio, muita gente deixa para ir no último horário. Eu vou depois das 4 que tá tranquilo. E aí, depois das 4 tinha fila e essas pessoas ficaram do lado de fora e não conseguiram votar. Na verdade, todos, né, foram levados a pensar e raciocinar baseado nas eleições anteriores. E diga-se de passagem, essa foi uma eleição atípica, né? Pela quantidade de votos que nós não exercíamos desde 2018 e justamente em detrimento das dificuldades apresentadas, questão da digital, questão da pessoa ter dificuldade em digitar o número. Então foram vários fatos sucessivos que acabaram culminando nesse processo, nesse atraso de votação, e as pessoas, mesmo percebendo isso, né, optaram, baseado na tradição das eleições anteriores, que em determinado horário, no período da tarde, essas filas iriam diminuir, e elas foram crescentes o tempo inteiro. Exatamente. Inclusive, né, Daliana, você trouxe aqui no nosso resumo uma porcentagem baixa na parte da manhã. Exatamente, né? Era por volta de 10h30, 10h45 da manhã, cerca de 20% dos eleitores aptos a votar tinham exercido o voto, né? Ali por volta de 10h40. Isso a gente fez ali uma pesquisa rápida em 6 sessões e a gente viu que o percentual era esse. E aí por volta de 4h30 da tarde, que já assim um horário bem avançado, né? Porque a eleição acabou às 5, 4h30 da tarde a gente chegou assim a ver que 65% dos eleitores, apenas 65% tinham de fato votado naquele momento. Então, bastante gente aí teve uma abstenção a nível de Brasil, cerca de 20%. Aqui em Mineiros, não sei se já temos esses dados. 20 também 21%. Né? Então ficou mais... mais de 11 mil pessoas deixaram de votar aqui em Mineiros. Mais de 11 mil. Na eleição de 2018, que foi a eleição geral, foi o mesmo nível de abstenção aqui em Mineiros. Então, meio que se manteve esse nível. Wesley, o pessoal está perguntando, não consegui votar no primeiro turno, posso votar no segundo turno? Vai poder votar, né? Porque você tem um prazo hábil aí de 60 dias para justificar a sua ausência nesse turno. Então, mas quero também fazer uma observação. Se caso essa eleição, né, de ontem, que você não votou, ela atingir o número de 3 votações sucessivas que você não votou e não justificou, aí sim você vai estar impedido de votar no próximo dia 30. Mas se foi a primeira ou a segunda votação que você não compareceu, não justificou, você ainda vai poder votar, porque o número 3 é que é o final. Mas a partir daí você já não pode votar. Então, se você não votou, é a primeira, né, vez que você não vota, não conseguiu votar, né, nas outras eleições está tudo certinho, seu título está regularizado. No segundo turno você pode votar, porque tem 60 dias para justificar. Exatamente. Você vota no segundo turno e posteriormente, se quiser, pode ir lá justificar o primeiro turno no qual você não votou. E a gente tem a informação aqui, as pessoas que precisam justificar podem fazer uso do e-título. Do e-título. Lá vai ter que anexar alguns documentos, pelo que a gente teve de informação aqui na internet, tem que anexar alguns documentos que comprovem o motivo pelo qual a pessoa
não conseguiu votar, mas pelo próprio aplicativo a pessoa consegue fazer isso, né? E assim, a gente deixa um alerta também para o segundo turno. Por mais que seja apenas um candidato só para a presidência da República, né, gente? Não vamos deixar para a última hora, porque dessa vez teve esse problema da biometria. Então, é melhor a gente ir antes para poder garantir o voto, porque é muito importante a gente exercer esse direito, né? Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. 7h50, 7h50, nesta manhã de segunda-feira, poucas, né, ocorrências, mas nós temos algumas aqui. Gostaria que me ajudasse, já tem 3 meses que eu ligo, né, já fui pessoalmente lá na Enel para eles cortarem galhos de uma árvore, né, que está encostando nos fios de energia. A árvore está dando choque, já liguei várias vezes e não consegui. Mandou tudo aqui, menos o mais importante, o endereço. Né? Mande, por gentileza, o endereço desse local para que a gente possa, né, fazer esse reforço aqui no ar para que essa árvore seja podada, né? E o risco aí, é claro, além do choque, o risco também de queda de energia nessa região. Né? Galhos balançam, acabam fazendo com que um fio encoste no outro, dá o famoso curto-circuito e aí é onde a energia acaba naquela região. O pessoal está dizendo aí, muita gente sem votar, né? Não tiveram paciência de ficar na fila, né? Muitas bagunça nas filas aí, o pessoal ainda reclamando. Muita gente mandando áudio aqui também. Áudio, infelizmente, não dá para ouvir aqui durante o programa, né? A gente vai ouvir posteriormente após o término do programa. Muitas foram as reclamações, né? Referentes a principal aí a demora mesmo, né? Das eleições. Ontem era o que mais se reclamava aqui, né, Wesley, nos principais canais de comunicação aqui do Sistema Verde Vale durante essa cobertura das eleições 2022. Exatamente. Então, mais uma vez, a gente conclama, então, as pessoas a estarem aí acompanhando de fato o que acontece e levando adiante as suas reclamações, as suas solicitações, aquilo que nós, enquanto veículo de comunicação, pudermos ajudar e levar adiante, a gente vai fazer, né, Jota? Exatamente. Olha, 96236881, né, o telefone para você participar aqui do nosso A Voz do Cidadão, o canal direto, a linha, né, direta aí com você, ouvinte Verde Vale. O endereço aí no qual a árvore, né, está encostando nos fios, é ali na Rua 10, na quadra 40, lote 8, lá no Alcira de Resende. É importante ressaltar que quando os fios estão, a árvore, né, estão aí do lado dos fios, é a Enel quem tem que fazer essa poda. Exatamente. A prefeitura, porque necessita do desligamento, né, da rede ali naquela região, e só a Enel pode fazer esse serviço. Né? É muito arriscado o cidadão ou então o próprio pessoal da prefeitura fazer essa poda dessa árvore, tá? Muito bom, o pessoal está dizendo, mais uma vez aqui uma reclamação, né? O EG estão sendo prejudicados, teremos atrasos em formar, né? Pois não temos professores para ministrar as matérias. Além de tudo, não tem vestibular esse ano, pessoal reclamando aí dessa situação na UEG aqui em Mineiros, Wesley. A situação com relação a essa unidade escolar, a UEG aqui em Mineiros, a última fala que nós tivemos do prefeito, inclusive ele esteve lá em Anápolis em reunião lá com o reitor da universidade, e lhe foi garantido que não só essa unidade de Mineiros seria mantida, como novos cursos, novos vestibulares seriam realizados aqui na cidade de Mineiros, né? Vamos entrar em contato com o prefeito para saber como está essa situação, se realmente o reitor vai fazer aquilo que ele prometeu fazer, né? Vamos nos inteirar desse assunto. Muito boa a participação aí do ouvinte nessa preocupação, e a gente, é claro, né? Temos aí ao menos esta resposta última, né? E posteriormente vamos saber se realmente teremos aí vestibulares, né? Como ficará a situação da UEG aqui na cidade de Mineiros. 7h54, você conferindo aqui o nosso Jornal Verde Vale, né? Aqui no A Voz do Cidadão. Wesley, agradecendo a sua participação nesta segunda-feira. Olha, mais uma vez foi um prazer estar aqui com todos vocês que nos deram o prazer da sua companhia desde as 6:30 da manhã, já fazendo com que a sua manhã fosse mais bem informada, para que você comece a sua semana, o seu dia, trazendo todas essas informações de bagagem para o seu dia a dia. Obrigado a você mais uma vez por essa companhia. O Jornal Verde Vale volta amanhã a partir das 6:30 da manhã. Daliana Oliveira, o seu bom dia.
Bom dia para todo mundo que nos fez companhia até agora, e a gente relembra também que a gente está ao vivo em imagens aí pelo Facebook, PTV, YouTube e Instagram. Então a partir de amanhã a gente espera você para fazer companhia a partir de 6:30 da manhã. 7h55, o Igor Pérez, imagens lá da Coqueiro, segue tranquilamente, sol forte aqui na cidade, né? De acordo aí com o clima-tempo, nós teremos aqui em Nossa Mineiros aí para esta segunda-feira, a previsão de chuva de ontem não se confirmou, né, Wesley, mais uma vez, mas nós teremos aí só aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde, quase que a mesma previsão de ontem, 67%, volume estimado em 10 milímetros. Se chover, é finalzinho da tarde, de acordo aí com o clima-tempo, a nossa previsão. Desejamos a você um excelente dia, né? Continue com a gente aí na programação da sua 103,7, parabenizar a Rosângela Rezende aí do Agir, né, pela vitória, deputada estadual, a Rosa venceu, parabéns, né, que ela possa então trazer aí muitos frutos aqui para nossa região. Mineiros precisava dessa representatividade e agora nós teremos essa representatividade com Rosângela Rezende. 7h56, um abraço. Jornal Verde Vale.